Olá, amantes do terror e do mistério. Bem-vindos ao Narrativas do Pesadelo, o seu portal para o sobrenatural, onde as histórias mais sombrias ganham vida. Aqui cada relato transforma dias chuvosos em experiências arrepiantes, mergulhando você nos recantos mais assustadores do além. Se você adora sentir aquele frio na espinha, está no lugar certo. Deixe seu like para espalhar o terror por aí e compartilhe com seus amigos corajosos. E claro, se ainda não faz parte, inscreva-se e junte-se à nossa família. O terror está apenas começando. Mudamos para a nova casa há algumas semanas, e ainda estou me acostumando com a tranquilidade. É uma casa grande, em uma vizinhança nova, silenciosa e um tanto isolada. Durante o dia, até me sinto confortável, mas à noite, o silêncio parece quase opressor. Desde que o Lucas nasceu, tudo ficou mais intenso, minhas emoções, minhas preocupações, e claro, minhas noites mal dormidas. A rotina com um bebê de 6 meses não é fácil, especialmente quando estou sozinha. Meu marido viaja muito a trabalho, então fico sozinha com o Lucas por dias, às vezes semanas. No começo, pensei que seria difícil, mas o Baby Monitor tem sido minha salvação. Ele me dá uma sensação de segurança, como se eu pudesse vigiar o Lucas a qualquer momento sem precisar sair da cama. Ouço seus suspiros suaves enquanto ele dorme, e isso me acalma. Ainda assim, algo na casa não parece certo. Talvez seja o fato de ser tão grande e vazia, ou talvez seja apenas minha imaginação, cansada de tantas noites sem dormir. Mas há algo no ar, um tipo de energia que não consigo explicar. Às vezes, sinto como se estivesse sendo observada, especialmente quando tudo está quieto. Tento não pensar nisso, focando apenas em cuidar do Lucas e manter nossa rotina. Mas nessa noite em particular, algo diferente estava prestes a acontecer. Era tarde, e o silêncio na casa parecia mais pesado do que o normal. O Lucas já estava dormindo há algumas horas, e eu, exausta, finalmente me deitei. O monitor estava ao meu lado, como sempre. O som suave da respiração do bebê era tranquilizador, e eu estava prestes a pegar no sono quando ouvi algo diferente. No começo, pensei que era apenas o ruído da estática do monitor, algo comum quando ele perde sinal momentaneamente. Mas então, percebi que não era estática. Era um som mais baixo, mais sutil, como se alguém estivesse sussurrando. Meus olhos se abriram imediatamente. Tentei focar no monitor, apertando o botão de volume para ver se escutava melhor. O sussurro estava lá, uma voz muito suave, mas definitivamente não era do Lucas. Meu coração começou a bater mais rápido. Pulei da cama, atravessando o corredor até o quarto do Lucas. Quando cheguei lá, tudo estava exatamente como deveria estar. O quarto silencioso, o bebê dormindo profundamente no berço. Respirei aliviada por um momento, mas uma sensação de inquietação permaneceu. De volta ao meu quarto, observei o monitor mais uma vez. O som havia desaparecido, e agora só havia o suave ruído branco da estática. Tentei ignorar o que acabara de ouvir, dizendo a mim mesma que devia ter sido apenas uma interferência, talvez uma frequência de rádio ou algum outro sinal eletrônico se cruzando com o monitor. Mesmo assim, aquilo me incomodava. Algo parecia fora do lugar, mas eu estava cansada demais para pensar claramente. Deitei de novo, tentando convencer minha mente a descansar. Mas aquela voz suave no monitor não seria fácil de esquecer. Na noite seguinte, tentei manter minha rotina normal. Alimentei o Lucas, coloquei-o para dormir e voltei ao meu quarto com o monitor ao lado da cama, como sempre. O silêncio na casa parecia ainda mais pesado do que no dia anterior, como se algo invisível estivesse pairando no ar, esperando. Eu me esforcei para ignorar esse sentimento, me convencendo de que a exaustão estava me pregando peças. Mas então, aconteceu de novo. Eram por volta das 2 da manhã quando o som retornou. No começo, era o mesmo murmúrio baixo, quase indistinguível, como na noite anterior. Mas desta vez, a voz se tornou um pouco mais clara, mais humana.
E pior, eu pude distinguir algo que soava como um nome. Não o meu. Não o nome do meu marido. Era o nome do Lucas. Lucas. A voz murmurou, como se estivesse tentando acalmá-lo. Meu corpo congelou. Por um momento, eu fiquei incapaz de me mover, só escutando aquela voz sussurrar o nome do meu filho repetidamente, de uma maneira lenta e suave. Meu coração disparou, e uma onda de pânico começou a subir pela minha garganta. Eu não podia explicar aquilo. Quem estaria chamando o nome do meu bebê através do monitor? Novamente, saltei da cama, correndo pelo corredor até o quarto do Lucas. Mais uma vez, encontrei a mesma cena. Ele estava profundamente adormecido, completamente alheio ao que eu estava ouvindo. O monitor no meu bolso continuava silencioso, como se nunca tivesse transmitido nada fora do comum. Voltei ao meu quarto mais inquieta do que nunca. Tentei racionalizar o que estava acontecendo, talvez fosse algum tipo de interferência eletrônica, algo que eu não entendia. Mas enquanto tentava me acalmar, uma sensação de medo se instalou. O sussurro não parecia apenas um som aleatório. Ele parecia pessoal, dirigido a Lucas, e de alguma forma, dirigido a mim também. Com o passar dos dias, comecei a me sentir cada vez mais desconfortável na casa. O que antes era apenas um lugar grande e vazio começou a parecer claustrofóbico, como se as paredes estivessem me cercando. Cada vez que a noite caía, eu me preparava para ouvir aquela voz de novo. E, claro, ela sempre voltava. O que antes era um sussurro se tornava mais claro a cada noite. A voz parecia mais presente, mais próxima, e com o tempo, as palavras se tornaram ainda mais perturbadoras. Não era mais só o nome do Lucas que eu ouvia. Agora, frases completas se formavam: ele é meu. Eu o conheço. Ele me pertence. Cada palavra que saía do monitor fazia meu coração disparar. Foi então que comecei a investigar. Eu precisava entender o que estava acontecendo. Passei dias pesquisando sobre a casa e sua antiga moradora. Descobri que antes de nos mudarmos, uma mulher idosa morava aqui. Seu nome era Dona Beatriz, e ela havia falecido sozinha. Ela nunca teve filhos, mas, segundo os vizinhos, desejava muito ter um. Todos diziam que ela tratava as crianças da vizinhança como se fossem dela, sempre presenteando-as com doces e brinquedos. Aparentemente, sua solidão era algo que a consumia. As peças começaram a se encaixar de uma maneira que eu não queria aceitar. Será que a voz que eu estava ouvindo era dela? Será que Dona Beatriz estava de alguma forma ainda ligada à casa? E, pior, será que ela estava tentando reivindicar o Lucas como o filho que nunca teve? Essa ideia me assombrou. Mas quanto mais eu pensava nisso, mais sentia que havia algo de terrivelmente errado. As noites se tornaram insuportáveis. Eu mal conseguia dormir, pois a cada vez que fechava os olhos, temia ouvir a voz de novo. A pior parte é que, no fundo, eu sabia que aquilo não iria parar por conta própria. Algo estava prestes a acontecer, algo que mudaria tudo. Naquela noite, eu sabia que algo estava diferente. O ar na casa parecia mais denso, quase sufocante. Tudo estava quieto, mas era o tipo de silêncio que vinha antes de uma tempestade. Eu estava sentada na sala, o monitor ao meu lado, quando ouvi a voz novamente. Mas desta vez, ela não estava sussurrando. Lucas, venha até mim. A voz soou clara e autoritária, fazendo meus pelos se arrepiarem. Não era mais um murmúrio distante. Era real, como se alguém estivesse dentro da casa. Meu corpo reagiu antes que eu pudesse pensar, e corri para o quarto do Lucas. Quando cheguei lá, o berço estava vazio. Meu coração parou por um momento. Ele tinha desaparecido. Meu pânico tomou conta. Vasculhei o quarto, procurando algum sinal de onde ele poderia estar. Nada. Tudo o que ouvi foi o monitor chiando em estática, até que, em meio ao ruído, a voz surgiu novamente. Dessa vez, ela vinha de cima, como se ecoasse diretamente do teto. A princípio, eu não queria acreditar, mas o som vinha claramente do sótão.
Com os joelhos trêmulos, subi as escadas que levavam ao sótão. Nunca tinha estado lá desde que nos mudamos. A porta era pesada, rangendo ao se abrir, revelando um espaço escuro e empoeirado. A única luz vinha de uma pequena janela suja, lançando sombras que se moviam com cada passo meu. No fundo do sótão, à beira de um antigo baú coberto de poeira, estava Lucas, sentado tranquilamente, como se estivesse em transe. Meu coração batia descompassado enquanto eu corria até ele, mas algo me fez parar. Marcas estranhas cobriam as paredes do sótão, símbolos que eu não conseguia entender, mas que pareciam ter sido feitos há muito tempo. Eles cercavam o espaço como uma prisão invisível. Eu me agachei para pegar Lucas, mas antes que pudesse tocá-lo, senti uma presença atrás de mim. O ar ao meu redor parecia congelar, e uma sombra se estendeu sobre nós. Olhei por cima do ombro, e vi algo. Não era possível definir. Uma figura indistinta, envolta em sombras, quase como se a escuridão fosse parte dela. A voz ecoou novamente, dessa vez mais perto, sussurrando com urgência. Ele é meu. Sempre foi. Minhas mãos tremeram ao segurar Lucas e, com todas as forças que ainda me restavam, corri de volta pelo corredor e desci as escadas o mais rápido que pude. Não olhei para trás. Sabia que, se olhasse, algo estaria lá, algo que não poderia enfrentar. Eu saí do sótão com Lucas nos braços, o coração batendo tão forte que mal conseguia respirar. Desci as escadas correndo, tentando deixar para trás aquela presença sufocante que senti lá em cima. Quando finalmente cheguei ao térreo, me trancafiei no quarto com Lucas, chorando em silêncio enquanto ele dormia, alheio ao terror que nos cercava. Na manhã seguinte, não perdi tempo. Liguei para meus pais e disse que íamos ficar com eles por um tempo. Eu sabia que precisava sair daquela casa. Algo estava errado, algo que eu não podia entender completamente, mas que sabia ser perigoso. Não podia arriscar a segurança do meu filho. Arrumei nossas coisas rapidamente, evitando olhar para o monitor de bebê ou qualquer canto escuro da casa. O medo ainda estava dentro de mim, mas o desespero por proteger Lucas me dava força. Assim que meu pai chegou para nos buscar, saímos sem olhar para trás. Nos primeiros dias na casa dos meus pais, tudo parecia estar voltando ao normal. O peso da casa antiga parecia finalmente ter se dissipado, e pela primeira vez em semanas, consegui dormir uma noite inteira. Achei que tudo tinha acabado. Achei que tinha deixado aquele pesadelo para trás. Mas eu estava errada. Na terceira noite, enquanto Lucas dormia no berço improvisado no quarto ao lado, o som voltou. Eu havia trazido o monitor comigo, mais por hábito do que por necessidade. Naquela noite, eu acordei ao ouvir um leve chiado, e então a voz. A mesma voz que eu ouvi tantas vezes. Ela ecoava suavemente pelo quarto, como um veneno sussurrado ao vento. Lucas, estou aqui. Meu corpo gelou instantaneamente. A voz não havia ficado na casa. Ela nos seguiu. Fechei os olhos por um momento, desejando que aquilo fosse um pesadelo. Mas quando abri os olhos de novo, o monitor ainda chiava, e o sussurro ainda estava lá. Era uma presença que não iria embora. Algo que estava ligado ao Lucas, não àquela casa antiga. Peguei o monitor e o desliguei, tentando sufocar o medo que agora queimava dentro de mim. Sabia que não adiantava. O monitor era apenas um veículo, uma maneira de ouvir o que sempre esteve ali. A voz não precisava de tecnologia para nos encontrar. Agora, mesmo longe daquela casa, ainda sinto aquela presença, ainda ouço sussurros. Ela está em todos os lugares, nos cantos do quarto, no silêncio da noite, no vento que passa pela janela aberta. Não sei o que é, ou o que ela quer de verdade. Mas sei que não está satisfeita. E sei que nunca vai me deixar esquecer.